Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa espírita sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Como está, seu Milton? Muito bem, pronto aqui para o nosso trabalho e aproveitar da oportunidade para desejar a todos os nossos amigos, ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bom. O meu amigo Milton, vamos atender hoje mais uma solicitação, embora já tenhamos falado sobre a questão aí em outras ocasiões, mas a pessoa falou que pediu para que a gente abordasse uma coisa um pouco mais específica, né? E o tema é a psicografia, né? Então a solicitação é a seguinte: como pode se desenvolver essa faculdade mediúnica? E tem uma outra questão: podem os espíritos inferiores ou sem esclarecimento se comunicarem também por intermédio da psicografia, ou eles só se comunicam através da psicofonia? Então vamos atender os nossos companheiros. Boa. Nós já falamos um pouco dessa matéria, tanto em nosso programa Esclarecimentos Oportunos, como no nosso curso Mediunidade, que está posto para viabilizar a todos aqueles que quiserem, conforme a nossa fraternidade faz. Pois bem, vamos então, a palavra psicografia, ela vem do grego psique, que significa mente ou alma, e grafia, que é a escrita. E o Kardec tecnicamente usou esse termo para designar uma modalidade mediúnica, onde o médium, através da escrita, ele grafa o pensamento dos espíritos. Numa melhor posição para explicar isso, dizer os espíritos se aproveitam desse método para escrever, conduzindo, endereçando seus pensamentos e também carregando fluidicamente as mãos do médium para que ele possa se expressar. E a psicofonia, como também foi um termo utilizado, é mesmo psique, a alma ou a mente, né, conforme dentro da psicologia se estuda, e fonia, que vem da fala, né? Então, esse método da escrita através da psicografia, sendo uma modalidade mediúnica, depende, em primeiro lugar, saber se o médium ele é dotado desse recurso. Para isso, voltamos a dizer, conforme já falamos em programas anteriores, que é preciso realizar experimentação mediúnica. Na experimentação mediúnica, se dá um tempo para o exercício da psicografia, da psicofonia, da vidência e da audição. E o médium, quando ele é talhado para escrever e receber o pensamento dos espíritos e escrever, se manifesta isso logo nas primeiras vezes. Alguns rudimentos se apresentam, indícios são apresentados. Então a pessoa, depois que percebe que ela tem a sua mão conduzida para a escrita, às vezes não sai escrevendo logo de pronto, não. São exercícios motores, são rabiscos e tudo mais, mas depois de algum tempo já se conformam as letras, e então depois as palavras, e por fim expressam-se os pensamentos dos espíritos através da grafia. Então é assim que se realiza o trabalho de exercício e desenvolvimento, porque a pessoa usou aí o desenvolvimento. Isso. Então, desenvolver, só se pode desenvolver aquilo que existe. Entendo essa tendência, então se desenvolve, senão não há o desenvolvimento dessa modalidade. São muitos, mas muitos, os médiuns que são talhados para a escrita. No tempo de Allan Kardec era mais usual, porque se considerava essa modalidade
a mais confortável, mais simples, mais de acordo com as possibilidades da época. Depois, ao passar do tempo, foi se deixando de utilizar-se essa modalidade. Só os médiuns recebiam comunicações através da fala. Então, os médiuns escreventes não eram tidos assim em grande quantidade. Mas hoje temos uma excelente quantidade de médiuns escreventes. Assim como temos também, em grande quantidade, os médiuns falantes. O Milton, com relação ao conteúdo, porque o que acontece? Às vezes a gente percebe que algumas pessoas falam da psicografia e normalmente relacionam, por exemplo, a receber mensagens de entes queridos que desencarnaram. Outras pessoas, quando falam da psicografia, pensam logo em escrever um livro. Não é, essas coisas não funcionam, não são tão simples assim, né? Não. Funciona de acordo com a natureza da reunião organizada dentro do centro espírita. Então, as reuniões organizadas com a intenção de ajudar os espíritos que sofrem, essas reuniões se traduzem por oportunidades para que os espíritos possam ou falar ou escrever, depende da vontade dele e da possibilidade do médium. Agora, o médium, existem médiuns talhados para receberem comunicações de espíritos intelectuais, escritores, poetas, jornalistas, pesquisadores, cientistas, músicos e também aqueles, na maior parte, são dos espíritos que precisam de ajuda mesmo. Você chamou aí de espíritos não esclarecidos, né? Eu prefiro falar que não tem esclarecimento. Não é que são ignorantes, é que eles não adquiriram o conhecimento necessário. Mas de ainda, alguma né? forma ou sofrem os males provenientes da desencarnação ou ainda estão na busca de soluções para os seus principais problemas. Seja qual for o motivo, é assim que funciona. Agora, o médium não pode ter pretensões, ele é um veículo intermediário dos espíritos. De acordo com a necessidade do centro em si, nós estamos falando, eu falo dessa forma, porque o meu pensamento está sempre na razão direta da organização do centro espírita, que é para onde eu sempre oriento que os médicos se localizem para a prestação de serviço. Agora, existem médiuns que realmente recebem quantidade grande de espíritos que pretendem publicar, escrever as suas obras e tudo mais. Isso existe também, mas é bom que o médium não tenha pretensões assim tão altas não, que, conforme diz Allan Kardec, que realmente leve o seu tijolinho para a grande obra e se contente em ser um simples operário. Imagine assim, Milton, nós temos aí os chamados romances espíritas e temos os romances que não são espíritas. O que você acha que esses romances, que mesmo não sendo espíritas, de alguma forma, a pessoa que escreve o romance, ela recebe, mesmo sem saber, influência de algum espírito para trazer aquelas informações? Porque às vezes a gente vê pessoas trazendo informações que não são coisas da vida normal da gente, né? Não são coisas que ela está habituada a conviver. Você acha que há essa interferência para pessoas que escrevem romances normais por aí afora, que não tidos como espírita, mas eles recebem, tem essa influenciação de espíritos? Com certeza a influência dos espíritos é uma constante na vida dos encarnados, principalmente aqueles que elaboram trabalhos assim intelectuais, como de escritores, romancistas, e jornalistas e tudo mais. Agora, uma outra questão que é muito importante. Mesmo naqueles chamados romances espíritas, nós podemos acreditar em tudo aquilo que alguns espíritos trazem, porque às vezes alguns espíritos nessas histórias trazem algumas coisas um tanto quanto absurdas, que não condizem absolutamente nada com as informações da codificação espírita. O
Que crédito a gente deve dar para isso, Milton? Bom, a seu ver. Não, eu vou lembrar o que Kardec publicou. Ele fez essa pergunta: devemos acreditar em tudo quanto os espíritos falam ou escrevem? Resposta: não. Tem que realmente passar pelo crivo da razão, do bom senso, da comprovação, da verificação, se realmente aquilo é produto de que ala o espírito se encontra, por exemplo. Até porque nós sabemos que existem médiuns ou pessoas que se sujeitam à ideia de que estão recebendo uma comunicação de espíritos, quando na verdade é produto da sua vida, do seu conhecimento, aquilo que ela está escrevendo. Então é preciso tomar cuidado. Você usou da expressão aí que eu considero a melhor para análise desse assunto. Muitas obras contradizem aquilo que está na doutrina. Se contradiz o que está na doutrina, eu digo sempre o seguinte: seja de espírito ou não, nós devemos rejeitar. É a orientação de Kardec. Na dúvida... Com certeza, seja de espíritos ou não. Por quê? Porque nós devemos aceitar aquilo que é verdadeiramente doutrinário, aquilo que está na correspondência da obra espírita para que possa melhorar o esclarecimento público. Porque só tem sentido escrever romance ou qualquer outra modalidade ou gênero da literatura se for para melhorar a qualidade do esclarecimento doutrinário. Eu tinha notado aqui, você mencionou, e você já falou sobre isso, que é o animismo, né? Quando às vezes a pessoa tira aquele conhecimento do conhecimento dela mesma, né? Aquela coisa que ela externa é o conhecimento do próprio espírito e ela traduz, e muitas vezes alguns supõem que sejam de um terceiro espírito, e na verdade não são, né? Isso mesmo. O Alexandre Aksakov, que foi um pesquisador russo, ele deu esse nome do animismo para designar o produto que nós pensamos seja mediúnico, mas que o autor é a própria alma, porque ânimo, o animismo vem dessa palavra alma, da própria alma do encarnado, né? Então, realmente existe muito trabalho, muita produção que nós pensamos ser mediúnica, quando na verdade é resultado do conhecimento apenas do ser encarnado. Isso, se perguntar, mas é bom ou ruim? Eu sempre respondo, nem é bom e nem é ruim. É assim que é. Mas tem que avaliar o conteúdo. Isso. O que nós temos que fazer é examinar com extremo cuidado o que está sendo escrito. E não, seria de boa recomendação, não publicar aquilo que confunde ou pode confundir a opinião pública geral ou específica, que no caso é o meio espírita. Uma outra questão que eu acho que a gente poderia dividir talvez em duas partes. A comunicação por meio da psicografia de espíritos, vamos dizer assim, com ou sofredores, como falamos aqui numa outra ocasião, ou espíritos ainda moralmente que não têm tanta elevação. Então, você já mencionou que às vezes trazem algumas informações, até em romances, que não são condizentes com a doutrina. Então nós temos que ter uma análise crítica bastante séria para não ficarmos acreditando em qualquer coisa, né? A outra questão, Milton, é aqueles espíritos, como nós falamos num dos nossos programas anteriores, eu não sei se foi o último, não me recordo, mas o espírito sofredor, por exemplo, aquele que desencarnou e passou por circunstâncias difíceis, enfim, e ele no mundo espiritual, a gente sabe que ele não muda, não é do dia para a noite, né? E ele fica com os pensamentos ainda muito ligados aos momentos, pelo menos alguns momentos da encarnação anterior, né? Esses espíritos também se comunicam? Claro que sim, e podem até, dependendo da situação, sugerir ao médium que produza trabalhos intelectuais. Veja que coisa interessante. Então é preciso um cuidado muito extremado para ser vigilante, e nós temos que saber disso. O médium, ele é o gerente da sua faculdade. Ele não pode ser um joguete dos espíritos.
ele não pode se entregar docilmente às influências dos espíritos. Ele é um coparticipador de tudo quanto é produzido ali por seu intermédio. Como ele é responsável pelo produto final, ele tem que ter um processo de vigilância muito rigorosa, muito, para não ser iludido e para não estar a serviço de outras causas, a não ser a causa que ele se propõe fazer, que no caso seria da divulgação da doutrina. Ele tem que ser muito severo nesse particular. Há ainda, Milton, nas casas espíritas, eu falo isso porque na nossa casa a gente acaba atendendo espíritos dessa forma. Alguns espíritos que desencarnaram e por questões de sofrimento, por intermédio de algum médium, eles externam as suas incertezas, as suas angústias. E isto, de alguma forma, é um meio que os espíritos superiores se utilizam de auxiliar esses espíritos que não têm conhecimento também, não é isso? Exatamente. Como isso é um processo, ele pode servir a esse fato do esclarecimento desses que se encontram ainda nessa situação de dúvida, de incerteza e angustiados, porque isso angustia o espírito. E até pelo contato com o médium, muitas vezes, ele pode, vamos dizer assim, melhorar, né? Ele pode tomar um novo rumo, né, numa reunião desse tipo, né, Milton? Começa pela suavização das suas dores, vamos usar essa expressão aqui. Não é externa, ele externa aquela angústia, né? E identificada, há esse processo de ligação fluídica e ele fica com essa angústia minimizada, não é? Suavizada. E isso é um fator importante e bom. E depois, realmente, novos esclarecimentos, a coisa muito certa. Por isso que o Espiritismo surge. Surge para mostrar como é que funciona isso. Surge para mostrar que é uma porta aberta para que toda a humanidade seja esclarecida e que, através do esclarecimento, haja uma melhor condição de suportar os reveses da vida. E que é possível mudar aquilo que nós estamos sentindo pelas circunstâncias tanto de encarnados quanto de desencarnados. Eu gostei muito do que você falou, porque mostra claramente qual é o resultado do conhecimento e como um instrumento para que o espírito possa melhorar a sua qualidade de vida. Então a casa espírita também tem esse papel de auxiliar também nesse tipo de mediunidade, auxilia esses espíritos em caso de angústia, né? Olha, eu pelo menos não tenho nenhuma ideia da quantidade de espíritos que comparecem num ambiente, por menor que seja, para receber esses benefícios. Eu não tenho ideia. O que eu sei e imagino é que é uma quantidade inumerável, porque esse é o fator básico dos espíritos que residem aqui no nosso planeta, chamado Terra, de espíritos que ainda sofrem. Todas as pessoas guardam em si algum tipo de angústia, de sofrimento, de solidão, de desamparo. E olha como que uma reunião pode ajudar. Só pelo fato dele poder entrar no mérito da reunião em si, da mecânica da reunião, e sentir que ele está sendo beneficiado, isso já dá um amparo muito grande para o espírito. Sobretudo aqueles... Tem muitos que vêm até que, num primeiro momento, não sabem nem que desencarnaram, né? Não, mas uma quantidade grande de espíritos que ainda pensam que estão na Terra. Encarnados? Na Terra eles estão, mas não encarnados, né? Encarnados. Pensam que ainda estão encarnados. Tem muitos que de manhã cedo procuram o lugar que ele trabalhava para fazer trabalhos. Olha que interessante. Vão trabalhar. Mas como que é isso? Na imaginação deles, eles se encontram ainda necessitados. Muitos ainda pegam o metrô, pegam o ônibus, vão misturados com os... E voltam para suas casas no fim do dia, né? No final do dia voltam. Veja como é que isso realmente é um assunto que merece e vai merecer ainda estudos mais alongados para que a gente aprenda com toda essa situação. E muitas vezes esses espíritos, pela bondade dos espíritos superiores, eles são atraídos de alguma forma para uma casa espírita, são orientados, né, Milton, em algumas das nossas atividades, digo nossas, das casas espíritas do modo geral, sim. e para que eles
tomem um novo rumo, tomem consciência da sua nova condição e continuem sua caminhada evolutiva, não é isso? E, por outro lado, os médiuns também se suavizam, porque não recebendo mais a companhia desses espíritos, ficam mais livres, né, para pensar e agir conforme os seus próprios pensamentos e ações. Então, o auxílio é mútuo. É duplo. Duplo, né? Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Só agradecer a generosa atenção de todos e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. E lembrar aqueles que gostam da doutrina espírita que toda sexta-feira, a partir das 19h30, nós transmitimos no nosso site www.tvfraternidade.com.br as palestras da nossa Casa Espírita ao vivo. Então, todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, palestra na Fraternidade. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.